O Correntino. Correntes, a cidade fantasma do sertão pernambucano. Olá, aqui é o jornal O Correntino da cidade de Correntes, no interior de Pernambuco. Uma pequena cidade com aproximadamente 17 mil habitantes, segundo o IBGE, mas nas urnas comparecem apenas 7 a 8 mil pessoas. Correntes, composta por 4 povoados, tem se tornado um lugar de sombras e desolação. Vamos narrar essa história sombria. Há 12 anos, Correntes era uma cidade viva, pulsante de cultura, movimentos populares e eventos que enchiam de vida seus espaços públicos. As tradições como maracatu, grafites, artes e pinturas dinâmicas eram um orgulho local, envolvidas em projetos como o Projovem, com grupos de apoio e incentivo populacional. A segurança, representada por Gati e Rocan, trazia paz aos habitantes. O povo sonhava com progresso e desenvolvimento, especialmente para os mais carentes, que clamavam por empregos dignos, algo escasso no interior de Pernambuco. Desiludido com os políticos da época, o povo lutou e colocou no poder um novo líder, que trazia a esperança de um futuro melhor. Vindo da roça, era visto como a chance de transformar a cidade, gerar empregos e renda. Após anos de espera, ele foi eleito com uma margem mínima de votos, numa disputa acirrada que reacendeu a esperança de uma população carente. No início de seu mandato, o povo de Correntes estava radiante. A cidade começou a mudar. Eventos como o Natal trouxeram alegria e renovaram a fé nos tempos vindouros. Os mercados floresciam, as praças estavam cheias de vida e as festas populares eram um espetáculo de cores e sons. A juventude participava ativamente de projetos culturais e esportivos, vendo em Edmilson um verdadeiro salvador. No entanto, os sinais de problemas começaram a surgir. Primeiras denúncias vieram à tona. Foi condenado a devolver R$800 mil aos cofres públicos, marcando o início de um desmantelo que ninguém podia prever. A cultura começou a morrer. O maracatu desapareceu, grafites sumiram das paredes, e todos os incentivos culturais evaporaram. Restaram apenas os prédios abandonados como tristes lembranças de um passado vibrante. A delegacia do povoado virou um brechó, as salas de computação enferrujaram, e as quadras esportivas perderam seus telhados. Os jovens, antes cheios de esperança, agora viviam um descaso total, rezando para não chover. A cidade, outrora conhecida como a terra dos batateiros e verdureiros, agora era chamada de terra dos laranjas. As denúncias se multiplicavam, incluindo peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, empenhos fraudulentos, desvios milionários, bens móveis e imóveis espalhados pelo estado e pelo país. Todos os dias surgiam novas denúncias, como um câncer que se espalhava sem controle. Um povo sofrido, esquecido e desiludido. Os moradores do sítio não plantavam mais batatas ou verduras, pois não tinham a quem vender. As feiras desapareceram, restando apenas 4 ou 5 bancas em um dos distritos. Nos hospitais, não nasciam mais crianças. As mulheres tinham que ir para cidades vizinhas para dar à luz. Remédios não estavam mais disponíveis, e os exames de imagem eram coisa do passado. Enquanto isso, os políticos se esbaldavam em privilégios. Hospitais particulares, cargos altos, salários gordos e posições de poder eram a realidade para eles e suas famílias. A ganância pelo poder era evidente, e o povo vivia com medo, ameaçado de processos se ousassem falar ou compartilhar suas queixas. Rixas políticas, denúncias graves e escândalos envergonhavam os mais velhos, enquanto os jovens, horrorizados, assistiam impotentes. A justiça, mesmo com tantas provas e denúncias, permanecia em silêncio. Condenações já haviam sido proferidas em outros estados, mas em Correntes, tudo era lento e oculto. Contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, instruções para rejeição, e nada acontecia. Candidatos eram escolhidos a dedo, preferencialmente fantoches, que se mantinham cegos, surdos e mudos diante das atrocidades. O povo clama por um novo líder, limpo, que mereça uma oportunidade para transformar a cidade e restaurar sua reputação destruída. Correntes, uma cidade rica em cultura e recursos naturais, agora estava tomada pela malandragem. Um povo clamando por justiça, uma terra sem vigor da lei.
No coração da cidade, a desilusão crescia como uma erva daninha. As histórias de corrupção se espalhavam de boca em boca, cada relato mais escandaloso que o anterior. Fazendas, veículos, gados, espalhados pelo estado e pelo país, todos frutos de desvios milionários. A ganância não conhecia limites, e cada dia trazia à tona novos escândalos, novas provas da depravação daqueles que deveriam proteger o povo. Os jovens, que antes enchiam as quadras e salas de aula com risos e aprendizado, agora vagavam pelas ruas, sem perspectivas, sem esperança. As quadras esportivas estavam abandonadas, os telhados caídos, e as escolas, antes um símbolo de progresso, agora eram sombras do que já foram. Computadores enferjados, livros abandonados, salas vazias. O futuro, que antes parecia promissor, agora era um campo desolado. Nos povoados, a situação era ainda mais desesperadora. A delegacia, que deveria ser um bastião de segurança, virou um brechó. A única fonte de ordem e justiça no meio do caos, agora um mero comércio de quinquilharias. A vida nos povoados refletia a decadência da cidade, cada canto uma lembrança amarga do que foi perdido. As denúncias públicas eram ignoradas, a voz do povo silenciada pela ameaça de processos. As rixas políticas dividiam famílias, amigos, e até mesmo a fé na justiça parecia uma piada cruel. As condenações, quando aconteciam, eram ocultadas, como se a verdade fosse um segredo que ninguém ousava enfrentar. Os tribunais, lenta e inexoravelmente, tornavam-se cúmplices do silêncio. Na terra onde antes se plantava batatas e verduras, agora havia apenas desespero. Os feirantes, que outrora enchiam as praças de vida e cor, agora eram poucos, resistindo contra um mar de dificuldades. Os produtos, que antes alimentavam a cidade e traziam renda, agora apodreciam sem compradores. Os agricultores, desesperados, viam seus esforços virarem pó, suas esperanças secarem ao sol impiedoso do sertão. Nos hospitais, a cena era de abandono e negligência. Sem remédios, sem exames, as doenças corriam soltas, e os mais vulneráveis pagavam o preço. Partos que antes aconteciam na cidade agora eram feitos em cidades vizinhas. As mães, angustiadas, temiam pelas vidas de seus filhos ainda não nascidos. A saúde, um direito fundamental, tornará-se um luxo inacessível. Enquanto isso, os políticos viviam em uma bolha de privilégios. Hospitais particulares, tratamentos de primeira linha, cargos bem remunerados, e um estilo de vida que contrastava grotescamente com a miséria ao redor. O poder, que deveria ser usado para servir, era uma ferramenta de opressão e enriquecimento pessoal. Em meio a esse cenário desolador, o povo clama por um líder justo, um salvador que possa restaurar a cidade. Alguém que traga de volta a esperança, que transforme a desolação em prosperidade. A voz do povo, silenciada por tanto tempo, agora grita por mudança. Esta é a história real de Correntes, uma cidade no interior de Pernambuco, narrada pelo jornal O Correntino. Uma cidade fantasma, esquecida pelo poder judicial, um lugar onde a lei perdeu sua força, e o povo,